o Flamengo tem uma situação complicada de um treinador que não está conseguindo domar o vestiário do Flamengo. Só que foi trazido para essa missão, nesta oportunidade, um cara que sabidamente tem uma personalidade muito forte, um relacionamento difícil. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, nós mesmos falamos aqui, Alain Bimad, que o Flamengo ou tinha tudo para dar muito certo ou tudo para dar muito errado. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês um corte do canal S1 Live com as análises do João Guilherme falando do momento do Flamengo, que é preocupante. Quinta-feira temos uma decisão pela frente. Vamos jogar o jogo de volta contra o Olímpia lá no Paraguai. E daí, depois da derrota vexatória de ontem para o Cuiabá, como que está o ambiente, como que fica a situação dos jogadores de Sampaoli, que parece, galera, que tem um racha no Flamengo? Infelizmente é o que parece, né? Depois do que a gente viu ontem, os caras andando em campo. Cara, então é o seguinte, assista o vídeo até o final, separei aqui para vocês esse corte do canal S1 Live, o João Guilherme vai falar tudo que pensa, tá bom? Quero dar os créditos aqui para o canal S1 Live, link na descrição como créditos. Se você gosta do nosso trabalho, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Vamos lá pro vídeo. O Cuiabá, e a atuação é fraquíssima, né, para falar o mínimo. O que você acha que está acontecendo com o Flamengo nesses últimos dias? E você acha realmente que o Flamengo está ameaçado na Libertadores, João? Olha, Alain, essa frase que é das antigas, mas eu acho que ela cabe muito bem nesse momento do Flamengo. É a ponta do iceberg, né? Aliás, não é novidade, o elenco do Flamengo ter problema com técnico em vestiário, né? E mais uma vez, o Flamengo tem uma situação complicada de um treinador que não está conseguindo domar o vestiário do Flamengo. Só que foi trazido para essa missão, nesta oportunidade, um cara que sabidamente tem uma personalidade muito forte, um relacionamento difícil. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, nós mesmos falamos aqui, Alain Bimad, que o Flamengo ou tinha tudo para dar muito certo ou tudo para dar muito errado. Não existiria meio termo entre Flamengo e Sampaoli, porque é uma união explosiva. E deu nisso. O que aconteceu com o Pedro no final de semana passado foi apenas um momento de explosão de um problema que já vinha acontecendo há muito tempo. E aquela informação de que os jogadores, na sua maioria, não gostaram da postura do Sampaoli no episódio do preparador físico que foi mandado embora, ela está se confirmando. Porque se você for ver, se você pegar os números, o trabalho do Sampaoli, ele não é ruim. Nos últimos 22 jogos, o Flamengo perdeu 2 para Bragantino e para Cuiabá. Entretanto, o Flamengo tem pouquíssimas boas atuações na temporada. Com o Vitor Pereira, eu não me lembro, e com o Sampaoli são pouquíssimas. Eu posso destacar aqui pelo menos 3, e não me lembro de outras. Contra o Fluminense na Copa do Brasil, ele volta, e o Grêmio, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Tirando isso... Coincidentemente ou não, tudo na Copa do Brasil, né, João? Tudo na Copa do Brasil. Então, esse negócio de que o Flamengo está bem nas Copas, o Flamengo está bem na Copa do Brasil. Porque na Libertadores da América também ficou em segundo lugar num grupo que tem o Racing, que foi o primeiro, que é uma equipe bem inferior ao Flamengo e que está prestes a ser eliminada pelo Atlético Nacional de Medellín na próxima quinta-feira. Perdeu o jogo de ida por 4-2. Então, o Flamengo, o resumo do Flamengo este ano é o seguinte:
o Flamengo vive um dos piores anos da sua história no futebol. Como assim? São vexames atrás de vexames, resultados totalmente incompatíveis com o elenco, com as condições, com a estrutura que o Flamengo tem. E Sampaoli, que é o treinador, que o presidente Rodolfo Landim é fã, gosta muito do trabalho dele, sempre quis tê-lo no Flamengo, e é quem banca o Sampaoli, ele realmente entrou em rota de colisão. Porque ele tem um temperamento muito forte, não é de muito diálogo, e o vestiário do Flamengo, ele é muito pesado. É difícil lidar com esse vestiário do Flamengo. O tempo pós-Jesus está provando isso. Então, meu amigo, diante de tudo isso que nós estamos falando, Alain Bimadi, o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, ele se torna muito perigoso. A ponto de a classificação para a Libertadores da América, apesar da vantagem que o Flamengo tem, por ter vencido por 1-0, ela poderia ser encarada com muito mais tranquilidade, porque não há comparação entre o time do Flamengo e o time do Olímpia. O Olímpia vai guerrear, o Olímpia vai lutar, o Olímpia vai brigar, o Olímpia vai correr, mas bola, futebol, não há comparação entre Flamengo e Olímpia. Agora, resta saber, né, se os profissionais que estão no Flamengo, eles serão inteligentes ao ponto de perceber o que é mais importante para eles, né? O que é mais importante para esse grupo de trabalho que está no Flamengo? O Flamengo seguir na Libertadores da América e ter a chance de continuar lutando por um inédito tetracampeonato para se tornar o maior brasileiro da Libertadores, e isso colocará esses jogadores em destaque maior ainda no novo Museu do Flamengo, que foi inaugurado sexta-feira, e é lindíssimo, porque se esses caras ganharem o tetra da Libertadores da América, eles vão ocupar um espaço ainda maior. Olha o que está em jogo, né, cara? Não tem discussão, né? Olha o que está em jogo, o tetra da Libertadores. E esses jogadores fazem o que fazem em campo, né? No Museu do Flamengo, que já é grande a participação deles lá. Isso aí vai prevalecer ou não? As picuinhas internas. Eu não vou com a cara dele. Não sei não. Esse cara aí, não aguento mais ele, hein? Porra, mas que cara mala, cara chato. É isso que vai prevalecer? Isso é mais importante do que seguir na Libertadores da América e ser tetracampeão e se tornar o maior brasileiro? Eu tenho a impressão, a gente fala tanto na palavra profissionalismo, viu, Alain Bimadi? Falta, hein? Eu tenho a impressão de que chegou a hora de existir profissionalismo de verdade, né? Não gostam do cara, ok, normal. Você já trabalhou com gente que você não gosta, eu já trabalhei com gente que não gosta, mas existem coisas que estão acima disso, né? E eu tenho a impressão de que o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, se eles não gostam do Sampaoli, ok, mas eles têm que se mobilizar e não deixar isso atrapalhar o principal objetivo, que é seguir na Libertadores da América, porque eu não sei não, o Flamengo está dando armas para o Olímpia crescer nessa disputa, viu? João, você estava até falando, quando você falou, comecei a pensar aqui, foram poucas partidas boas do Flamengo mesmo, né, nessa temporada, e até uma outra com o Sampaoli, que até foi abaixo dessas que você falou, mas também pela Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã contra o Atlético Paranaense, o Flamengo também fez uma boa partida, apesar do Atlético o Atlético abriu o placar no começo do jogo, mas ali também, e também, né, coincidentemente ou não, também na Copa do Brasil. Então, enfim, infelizmente, o Flamengo parece que não consegue ter paz. O Flamengo, apesar dos problemas, ainda vem conseguindo conquistar títulos, mas tanto que, eu repito aqui uma frase que eu falei, o Flamengo não começa e termina uma temporada com o mesmo técnico desde 2011. E foram raríssimas exceções, 2011 com o Vanderlei Luxemburgo.
Foi a última vez que o Flamengo começou e terminou uma temporada com um técnico. E a única vez que poderia acontecer isso, que o trabalho não foi interrompido pelo Flamengo, foi no caso do Jorge Jesus, por conta de pandemia, e foi uma escolha do próprio Jesus. O Jesus ia completar um ano, no meio do ano, ele sai um pouquinho antes, né? Ele chegou no meio de 2019 e saiu quase no mês de 2020, mas ele não começou e terminou uma temporada. E é aquilo que a gente fala, né, João? Eu não sei se você concorda. A sensação que dá é que eu sempre falo muito isso. Para mim, deveriam ter 2 profissionais dentro do Flamengo, dentro do departamento de futebol. Um profissional gestor, porque não adianta você ser gerente de futebol do clube se você está ali só para dar suporte. Gerente, né, é você comandar, é você fazer a gestão. Isso também inclui gestão de grupos, né? Contornar egos, saber que você não tem que ter só uma forma de trabalho. Eu, por exemplo, tenho experiência em gestão há muito tempo e eu coordenei equipes. O meu tratamento com um profissional e com outro, às vezes, era totalmente diferente, porque um reagia de uma forma e outro reagia de outra. Então, você tinha que saber conduzir. E o Flamengo, eu acho que muitas vezes não é conduzido fora de campo, não sabe. O Flamengo é muito perdido, fica muito na mão dos jogadores, na vaidade de alguns jogadores, né, ou de algumas maluquices de alguns treinadores, enfim. E o outro era um profissional técnico que analisaria, quando o Flamengo partisse para contratações de treinadores ou de jogadores e jogadores que se adequassem exatamente ao perfil que o Flamengo quer, ao estilo que o Flamengo quer, a característica dos jogadores. Porque, por exemplo, se o Flamengo vem ganhando tudo com 2 meias, não adianta você trazer um treinador que trabalha com 2 pontas. Você descaracteriza totalmente. E por aí vai. Além do setor de psicologia, mas aí é outro assunto que eu acho que o Flamengo tinha que ter. Então, eu acho que o departamento de futebol do Flamengo precisava ser um pouquinho mais profissional, de profissionais com nítido, né? que tivessem coisas específicas, né, no teu dia a dia. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. E outra coisa, né, Alan, é o que a gente já vem falando há bastante tempo. O Flamengo hoje, embora ele não seja, mas ele é uma grande empresa. Uma empresa com um faturamento bilionário, com uma condição excepcional. O Flamengo hoje seria uma das maiores empresas do continente, né, se ele virasse uma sociedade anônima. Mas o futebol do Flamengo, que é o que puxa a fila, ele é gerido de uma maneira completamente diferente do restante do clube, dos outros setores do clube. Por exemplo, o que aconteceu com o Pedro na semana passada, lá em Belo Horizonte, não surgiu ali naquele momento. É uma coisa que já vem há muito tempo, vai acumulando, o cara vai engolindo, o relacionamento não é bom, e aí chega uma hora que explode. Isso acontece na vida de todos nós. Ninguém percebeu isso antes? Ou se percebeu, não agiu, por quê? Porque era para ter cortado mal pela raiz. Aí que tá, né? Era para ter conversado com todas as partes, com o próprio Pedro, com o preparador físico, com o Sampaoli. A impressão que passa à distância, nós não estamos lá dentro, é que foram deixando rolar. Deixa rolar, o Sampaoli é um cara que tem que botar moral no grupo, ele tem que fazer as coisas do jeito dele, os jogadores têm que aceitar, a gente tem que trazer um técnico que comande o vestiário, aquela coisa toda. Só que não perceberam, ou então perceberam e não agiram, que um problema estava crescendo. E isso tudo que está acontecendo agora, ele acaba sendo consequência cada vez maior dessa situação. Não é a primeira vez que nós ouvimos a seguinte frase: o elenco do Flamengo não se adapta à forma de trabalhar do treinador. De novo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Várias. Olha, não é a primeira vez. E o roteiro com o Sampaoli está sendo o mesmo, né? Eu acho que o Sampaoli tem culpa na história, como o Vitor Pereira teve, como o Paulo Souza teve, que eles realmente, e você é um gestor, você sabe disso, Alan, eles não tiveram a habilidade necessária
para conduzir esse grupo do Flamengo. O treinador, ele depende dos jogadores. O grupo é difícil? O grupo muitas vezes não colabora? É um fato. Porém, é uma das missões do treinador, com o respaldo da diretoria, e parece que isso aí o Sampaoli tem mais do que os outros. Isso é uma diferença clara. O Sampaoli tem muito mais respaldo do que os outros, né, por causa da figura do presidente Landim, que é um grande admirador do trabalho dele. Eu acredito que o Sampaoli está errando, como erraram Vitor Pereira, Paulo Souza e outros. Ele não está tendo a habilidade necessária para domar e controlar o grupo do Flamengo. Aliás, depois de Jorge Jesus, só o Dorival conseguiu controlar o grupo do Flamengo. E você sabe por que o Dorival controlava o grupo do Flamengo? Fala. Que os caras amam o Dorival? Sabe por quê? Porque o Dorival era o cara mais legal do mundo com o grupo do Flamengo. Eles faziam o que eles queriam. É isso. Vocês acham que o grupo do Flamengo ama o Dorival? Por quê? Porque o Dorival era o gente boa. Podia fazer o que quisesse. Tudo beleza. Aí, professor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, rapaziada, show de bola, vamos lá. É isso aí, vamos nessa. Professor, acho que a gente merece umas férias mais longas, hein, professor? Aquelas férias de 45 dias. Boa! Beleza, rapaziada, vamos nessa. Vocês merecem férias longas. Copa do Brasil e Libertadores da América. Flamengo campeão. Não preciso falar mais nada. Tem jogadores que chegaram agora que não tem culpa, né, cara? Mas, assim, a maioria dos jogadores que estão lá são acomodados, né? Eles sentam em cima dos títulos já ganhados, né? Para andar em campo. Ou seja, eles se sustentam em cima do passado, galera. Eles se escoram nos títulos ganhados e andam em campo, não estão nem aí. Cara, a apresentação de ontem do Flamengo foi horrorosa, ridícula. Foi a segunda pior apresentação do ano, né? Só perdeu para a do Bragantino, porque no jogo contra o Bragantino era o time titular. E ontem era um time misto, né? A metade titulares e a metade reservas. Mas não dá para aceitar, né, cara? Muitos jogadores dariam tudo para jogar no Flamengo. E quem tá lá não estão nem aí. Os caras não têm vergonha na cara. O que fizeram ontem foi um vexame, uma vergonha para o torcedor, né? Envergonharam o Flamengo. Por isso que não dá para aceitar. É inadmissível essa postura desses jogadores passivos, jogadores que não estão nem aí, cara. Não tem um jogador que se salve no jogo de ontem. Cara, a situação é séria. Chegamos em semana de decisão. É a semana do ano do Flamengo. Precisamos conquistar a vaga aí para a próxima fase da Libertadores da América, né? Para as quartas de final. Se os jogadores entrarem em campo com a postura de ontem, nós vamos ficar pelo caminho. O risco é muito grande do Flamengo não avançar para a próxima fase da Libertadores, cara. É muito grande. O Olímpia jogou ontem e venceu, né? O Flamengo jogou ontem e tomou essa cacetada do Cuiabá. O que esperar para o jogo de quinta-feira? O torcedor não sabe, porque o torcedor vê essa montanha-russa, esse sobe e desce, essa oscilação do time e fica desconfiado, fica triste, magoado, fica com vergonha. O Flamengo nunca tinha perdido na história para o Cuiabá e vai pela primeira vez, perde de 3, né? É broxante, né, galera? É broxante. É difícil de acreditar, é difícil, mas é o que a gente viu ontem em campo, né? Valeu, galera, tamo juntos, cara. Isso aqui é Flamengo, não vamos abandonar o nosso time nunca, né? Temos que cobrar esses jogadores aí, cara. Do jeito que tá, não pode ficar. Saudações, valeu, fui!